Nós estamos de volta com o Jornal Cidade em Notícia. Mais uma vez tem a participação do meu amigo jornalista Bruno Freitas. Ele que vem comentar e opinar aqueles fatos que estão repercutindo aqui em Itaúna. E um dos fatos que mais repercutiu nessa última segunda-feira foi uma possível rebelião ali no presídio de Itaúna, uma mobilização dos presos com relação a proibições após ilícitos. E escancarou a precariedade do presídio de Itaúna. Bruno, a situação está controlada. O que ocorreu lá no presídio de Itaúna que os presos ficaram revoltados? A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública diz que não houve nem rebelião e nem motim, Fábio. A pasta alega que os detentos se recusaram a tomar o café da manhã. Alega a Sejusp ainda que os presos não explicaram o motivo, mas a imprensa apurou que o descontentamento foi em razão de um corte de energia nas celas. Nós preparamos 3 telinhas aqui para explicar o que está acontecendo no presídio de Itaúna. Primeiro, vocês estão vendo aí a nota que a Sejusp divulgou, informando que a situação está sob controle, Fábio, e que não procede a informação de rebelião ou motim. O governo tentando fazer a parte dele, tentando dizer que está tudo ok, né? Sob controle, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Não sei se você ontem percebeu nos vídeos das redes sociais, inclusive a nossa cinegrafista Júlia Bretas foi até uma residência, fez as imagens realmente com gritos de pedidos de socorro, pedindo a presença do juiz. Não sei se você acompanhou isso. Então, um motim realmente teve. É aquele vídeo que foi divulgado nas redes sociais, quem gravou foi justamente por insatisfação em relação à gritaria lá. E a imprensa acabou, obviamente, repercutindo. Mas isso aí tudo escancara a situação do presídio de Itaúna, que é uma construção antiga, de 6 décadas pelo menos, e que está no meio da cidade. Por quê? Porque naquela época não havia as casas em volta, a cidade cresceu e, naturalmente, tornou-se um local inapropriado. Mas tem a obra do novo presídio que tem previsão de ser inaugurada em breve. Esse em breve, desculpa te cortar, mas seria quando? Nós estamos comentando esse em breve aqui no jornal desde o ano passado, do início do ano passado, vai fazer um ano, Bruno. Está atrasado. A previsão do governo de Minas era que o novo presídio de Itaúna fosse entregue ainda em dezembro de 2024. Vamos repassar aqui também na tela aqui alguns dados sobre essa obra. Vamos lá, Luciano. Área total de 30 mil metros quadrados, 306 vagas, e aí a Sejusp afirma que só os detentos da comarca de Itaúna que vão utilizar o novo presídio, e esse orçamento aí de 26,2 milhões, além do atraso na conclusão. É importante a gente entender, além do contexto da obra, toda a história que levou a essa necessidade de um novo presídio aqui em Itaúna também. E aí a gente traz aí as seguintes informações aqui sobre o histórico, né, do projeto. Um projeto que foi aprovado pela Câmara Municipal em setembro de 2022, fixando um prazo de 36 meses para execução, ou seja, até setembro de 2025. Uma proposta que se arrasta desde o governo Eugênio Pinto, que na última vez que foi apresentada pelo governo do Neider em 2019, dividiu a população de Itaúna. Muita gente dizendo que construir um novo presídio em Itaúna a gente traria presos de outras cidades. Naquela ocasião, o Neider garantiu que essa construção só sairia com a transferência do atual presídio, que tem aí uma estrutura mais que defasada, com 10 celas, com capacidade para 68 presos, mas com uma população carcerária aí que já passou de 200 detentos algumas vezes. E como que coube todos esses presos, já que você disse que tem mais de 200, é complicado, né, Bruno? Toda vez que aconteceu um problema, igual houve na segunda-feira, os presos vão se mobilizar e vão querer chamar a atenção. Vão querer chamar a mídia para mostrar o que está acontecendo
E aí quem vai sofrer primeiro é a vizinhança que está ali, assim, sendo incomodada, né, por toda essa gritaria, toda a questão de insegurança que gera ali essa situação, né, com vários policiais ali, possíveis transferências de presos, né? Em segundo lugar, a segurança dos próprios agentes penais que ficam sujeitos aí a uma estrutura precária de trabalho. Agora, você negar a necessidade de um novo presídio aqui em Itaúna é você concordar com atraso. Verdade. Porque não é só Itaúna que está construindo um novo presídio, isso é uma política do governo Romeu Zema, como um pilar de segurança pública, ampliar a capacidade prisional de Minas. Então nós temos aí, vocês estão vendo na tela, fotos de obras de outros presídios em outras cidades de Minas, vários projetos sendo executados ao mesmo tempo, justamente para ter vazão, para colocar os criminosos no lugar deles, né, que é a cadeia. Como é que você vai combater o crime, inclusive o crime organizado, se você não tem para onde levar essas pessoas? Então, isso acima de tudo, isso é um investimento em segurança pública. A gente precisa superar esse tabu que foi apresentado aqui em Itaúna, junto com o projeto, em 2019, e entender que é uma necessidade para o desenvolvimento da cidade. Enquanto a antiga cadeia, que eu ia chamar de presídio, continuar na Rua Santana, ela vai ser problema para todo mundo. Agora, Bruno, hoje, dia da mentira, 1º de abril, tarifa do ônibus do transporte coletivo a R$ 4,90. Isso não é mentira, né? Já está valendo. É verdade. Eu sou do tempo que R$ 4,90 era o preço da passagem de um ônibus de BH para Itaúna. Isso foi lá nos anos 90, né? Já tem tempo. Inclusive, eu me lembro que naquela época eu pegava o coletivo lá em Belo Horizonte e a passagem era 47 centavos. Só que o Plano Real teve uma série de desdobramentos, desvalorizações, e naturalmente o tempo passou e veio a inflação. A passagem do transporte coletivo ficou cara, não dá mais para o usuário pagar sozinho. R$ 7,80, inclusive, que era o valor proposto pela Viasul. Então agora, com essa aprovação do subsídio pelos vereadores, um processo aí que demandou nada mais, nada menos do que 574 dias, ou seja, 1 ano e 19 meses, agora o usuário finalmente vai poder pagar uma tarifa, eu não diria que é ideal, porém uma tarifa mais justa, que não impacte tanto no seu bolso. E como reflexo, os comerciantes que pagam Vale Transporte, as indústrias, vão pegar essa diferença, esse dinheiro e poder fazer investimento, que vai acabar resultando aí em toda a cadeia produtiva de comércio de valor da cidade. Há um impacto imediato na economia, fora na mobilidade. É claro que tem gente que não gosta do subsídio, mas muita gente não gosta porque sequer foi ler ou estudar ou entender a necessidade do subsídio no transporte urbano hoje no Brasil. Aquele modelo antigo da empresa ganhar dinheiro só com a tarifa, ela já caiu por terra. A pandemia trouxe muita gente para trabalhar em casa e agravou a queda de passageiros aqui em Itaúna, que já chegou no pico aí a 800 mil passageiros mesmo, incluindo os não pagantes. Hoje a gente está na faixa aí dos 300 e poucos mil. Então, menos da metade do pico que a gente já teve aqui em Itaúna. Se não tiver subsídio, não tem investimento no sistema, não tem melhoria, não tem sustentabilidade, e a longo prazo a gente cria um problema para a cidade, porque vai ter mais carro na rua, mais acidente de trânsito, mais furto, mais roubo, né? E mais informalidade, porque vai vir o transporte clandestino com gente de fora da cidade, inclusive, vindo ganhar dinheiro em cima de nós itaunenses. Então, é uma medida que traz mais previsibilidade para o ônibus urbano aqui em Itaúna. O que precisa agora? O projeto de subsídio que foi aprovado para a Câmara não traz a condicionante da renovação de frota, mas isso tem uma explicação. Quando o governo Neider fez um acordo com a Viasul, naquela ação judicial que a concessionária ingressou, solicitando os 18 milhões de reequilíbrio de contrato, alegando que
prejuízo desde a pandemia, uma das condicionantes que o município fez na ocasião foi, caso esse acordo fosse homologado, que ele ainda não foi, a empresa de ônibus teria que renovar a frota. Então o município está aguardando essa homologação do acordo para dar sequência à melhoria do transporte, que significa os ônibus novos necessários com a frota sucateada que a gente tem em Itaúna. Mas a gente sabe que a atual gestão não concordou com muitos dos termos desse acordo que foi firmado e solicitou a anulação à Justiça. Então, a bola do transporte coletivo aqui em Itaúna, superado essa questão do subsídio, está com a Justiça de Minas Gerais. É a Justiça que vai deferir ou não pela homologação e a Prefeitura vai ter ali a condição de decidir, junto com a Viasul, sobre a renovação de frota. Agora, fez uma diferença muito grande na aprovação do projeto na Câmara a capacidade do Gustavo Mitre de não só conversar, mas construir o projeto de lei do subsídio junto com os vereadores. Algo diferente do que ocorreu no governo Neider. O Neider, em determinada ocasião, ele chamou os vereadores lá no Boulevard Lago Sul, chamou a imprensa, disse que havia entrado em um consenso com os vereadores para aprovar o subsídio. Chegou na hora da votação, alguns vereadores recuaram. Ele não teve a maioria e o projeto foi recusado. Eu até achei que haveria dificuldade do governo Mitre em aprovar essa nova proposta, mas eu me surpreendi, eu até cobrei isso aqui no quadro, falando que os vereadores tinham que assumir a responsabilidade. Eles assumiram e aprovaram por unanimidade. Mas por que me surpreendeu? Porque tudo já tinha sido conversado e construído junto entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, seus comentários, a sua opinião, que sempre engrandecem o nosso jornalismo. Eu te aguardo na próxima semana. Semana que vem eu estou de volta, mas como vocês sabem, estou aqui à disposição. Qualquer demanda, qualquer necessidade que for tratar de Itaúna, entre em contato comigo. Nós vamos ao nosso intervalo e daqui a pouco CEMIG alerta para golpes sendo aplicados em nome da companhia. Eu volto já.